Então, pessoal, essa parte teórica sobre caboclinho, a gente vai começar, né? Aqui eu trouxe essas imagens, que foi o meu último caboclinho, meu último espetáculo de caboclinho, Caboclinho do Sol, certo? E a gente faz parte dessa programação do PE na dança. E aí eu trago essa parte inicial falando como se origina as danças, né? A dança é a expressão artística mais antiga da humanidade. Os primeiros movimentos foram utilizados para se aquecer durante a Era do Gelo. Na pré-história, destacava-se pela vida, pela sobrevivência, e o homem evoluiu e a dança obteve características sagradas, né? Principalmente nos povos indígenas. Isso, certo? Os gestos eram místicos e acompanhavam rituais, ou seja, a dança tem suas raízes nas primeiras civilizações, sendo uma expressão artística e cultural presente desde a antiguidade, muito mais que um simples entretenimento. A dança carrega significados simbólicos, rituais e religiosos em diversas tradições, certo? Então, nós já vamos aqui, teórica e prática, tá? Então vamos levantar. Ai, estava na hora já, né? E aí, como prática, vamos imaginar a era glacial, tá? Isso vai ajudar para o aquecimento, a gente vai se movimentando, volta para a teórica. Como seria um ser pré-histórico aí, o homem, na era glacial? Como ele andava? Quero que vocês façam isso com o corpo, tá? Vamos lá, nosso primeiro laboratório. Como ele andava na era glacial? Lembra que o homem, ele vem agora, é o homem comum, mas antes, eu quero que vocês se movimentem como o homem pré-histórico. Pode usar o ambiente. Agora eu quero que vocês se imaginem com muito frio. Então, vocês tinham que se aquecer. Então, qual o movimento que vocês vão utilizar para se aquecer? Certo? Eu pedi a caixa nesse momento. E o nosso amigo Hanson não está. Mas aí, vamos lá. É o movimento. Lembrando que os povos primitivos, eles andavam em grupo. E como era muito frio, possivelmente eles andavam em... Isso! Vamos lá. Então, eu quero que vocês criem movimentos, que é justamente a gente vai trabalhar as expressões corporais, né, para fazer. E dentro disso a gente vai ver os elementos coreográficos que a gente pode utilizar nas danças, certo? Isso, pode movimentar, parado não, porque eram nômades, então saíam sempre de um canto para o outro, certo? Isso. Então, conhecendo o povo pré-histórico, é isso, certo? Então, a gente conhece então a dança primitiva. Então, a dança é a primeira manifestação humana, antes de qualquer uma outra, que a gente tem hoje como arte. Né? Mas era para se aquecer, era para se comunicar. Então, a dança é antes das primeiras palavras, das primeiras escritas. Não tinha, era o único movimento que existia. Né? Era para se aquecer e para se comunicar, imagina aí. Então a gente sabe que a dança é instinto nosso. Aí dizem que eu não sei dançar, mas eu tenho certeza que vai a casa se movimentando, ou no banheiro. Quem nunca fez isso? Né? Já fez? No banheiro, arrumando a casa, fazendo alguma coisa, já dançou. Às vezes o pessoal tem vergonha de dizer, né? Eu vejo faço isso direto no banheiro, em casa. Minha mãe olha assim, e principalmente dançar no espelho, que isso era meu, instinto meu, e depois eu vi que é um dos exercícios de correção do dançarino, dançar no espelho, né, porque é a autocorreção. Quando a gente tem uma escola de dança dos espelhos, a gente já vê isso, por exemplo, mas o popular não tem. Né? A gente dança num terreiro, ou num espaço, né, numa praça, ou num clube, eu não sei como era que era aqui, né? Mas na escola, por exemplo, ia para a quadra, né? Então tem muito isso. Então, esse experimento seria com música, mas quando a gente chegar, a gente repete para que você comece a trabalhar as expressões, tá certo? Então, voltando. Aí a formação da cultura brasileira. Né? Então, vocês podem sentar também, que aí a gente agora vai falar um bocadinho. Então, a cultura brasileira é formada pela contribuição das três grandes raças. Dos povos originais, né, os índios que já existiam aqui, os indígenas, os portugueses que vieram naquela mentirinha de descobrir o Brasil, que hoje a gente sabe que não é verdade, né?
com os documentos que se acharam de Pedro Álvares Cabral, e a africana do trabalho escravo. Né? Então, a cultura brasileira ela começa a se formar a partir dessas três grandes raças. Né? Que você olhar em todos os estados, né? A gente tem isso na cultura. Depois vieram outras, né? Como os italianos, os japoneses, chineses, enfim, alemães, e tudo isso transformou no colorido que o Brasil é. Né? Então aí ele fala, né? As indígenas, europeia e africana. Essa diversidade étnica e cultural enriquece a identidade nacional e se reflete em expressões artísticas como a dança. Então eu trouxe até as imagens referentes a todos isso, os povos originários, né? A tela lá, bem famosa, que todo mundo conhece, de Pedro Álvares Cabral chegando no Brasil, né? Depois os escravos, no trabalho escravo, né? Principalmente na produção da cana-de-açúcar. Embaixo, o contato dos portugueses com os índios, até a brincadeira, né, dos espelhos em troca do ouro e tudo. A primeira missa do Brasil, e lá atrás, o último, o trabalho escravo da pior forma, né? O tronco, que era usado como castigo. Então, assim, em Pernambuco, né, a cultura ela é dividida em três grandes ciclos que a gente já conhece, e se a gente for olhar, o Brasil também tem esses três ciclos, que é o carnavalesco, onde tem as celebrações repletas de música, dança, festividades que marcam a tradição popular do Carnaval de Pernambuco. E aí eu pergunto a vocês, quais são as danças do ciclo carnavalesco que vocês conhecem? Tem o frevo. Tem mais? Principalmente frevo, né? Quando fala carnaval em Pernambuco, a gente tem frevo. Tem o maracatu. Maracatu. O boi. Né? O boi está presente em todos os ciclos. O caboclo dança. O caboclinho. Importante, né? O caboclinho. Tem mais? Tem um bocado. Mas vai servir de experimento, certo? De pesquisa também. Então a gente sabe que no ciclo carnaval... Bom dia, pessoal. Bem-vindos. No ciclo carnavalesco, são as danças que fazem parte do ciclo carnavalesco, que é tão presente na nossa cultura, né? Não só na região metropolitana, como também aqui. Né? E aí a gente vai para o ciclo junino. E aí, como é mais identidade nossa, o ciclo junino, aí eu posso perguntar a vocês quais as danças que fazem parte do ciclo junino. Qual seria? Ciclo junino. Quais as danças que fazem parte? A quadrilha. O reizado também. Sim. A ciranda, o coco. E aí, E o caboclo dança também é trabalhado, o caboclo rural no ciclo junino. Pessoal, bom dia para vocês. Eu sou Rodrigo Faustino, sou oficineiro de dança. Estou dando uma formação de caboclinho. Vocês conhecem a dança do caboclinho? Não? É uma dança indígena, sempre apresentada durante o carnaval e alguns outros momentos da história de Pernambuco. E a gente está nesse processo de falar sobre a cultura pernambucana, que ela é dividida em três ciclos. O carnavalesco, são as danças que a gente movimenta no carnaval. Agora o ciclo junino. E aí eu pergunto, vocês conhecem alguma dança que se dança no São João, no ciclo junino? Podem falar se conhecem. Podem falar. Qual dança? Qual a dança que a gente dança em São João? Quadrilha, o que mais? Pau de fitas, muito bem. Foi? Reizado. E aí forró, né? Shot. Se dança muito na metropolitana, a ciranda no carnaval, mas ciranda também na nossa região, no Pajeú, se dança no São João. Né? O coco. Então, Eu acho que é uma dos maiores, né, no ciclo junino, que é uma maior, a época que também traz muitos, né, as festejos. O ciclo junino na região do Pajeú ele é muito forte, justamente porque é a nossa cultura. Né? Você pode ver que nem todos os outros municípios celebram os outros ciclos, mas no Pajeú o mais forte é o ciclo junino e todo mundo tem quadrilha em todo lugar, tem apresentação em todo lugar, arraial em todo lugar, né?
E lá na Metropolitana a gente vê muito o Carnaval e o Natal, né? Os movimentos de bois, de cavalo marinho, de maracatus, né? O baco virado. Quando tu perguntou sobre as danças, eu lembrei muito a questão das danças que são cíclicas e também as danças que a interligação delas é a religião, né? Exato. Porque, como o Renata falou, o Reisado foi para o circuito natalino. Sim. Aí do Reisado saiu o Caído daqui. Vai estar presente. Tem danças que são especificamente dos ciclos e outras não, elas estão transitando aí em todo momento. Como o boi, o caboclinho, né? Você vê em todo momento. Um exemplo, no Natal, o Baile do Menino Deus, que é aquele espetáculo de Recife, tem todas as manifestações, né? É como se fossem todas as manifestações indo até o encontro do Menino Deus, né? E aí, no ciclo junino, são as festividades em homenagem aos santos católicos, como a festa de São João, com as danças típicas e folclóricas. O São João, como a gente chama, é em homenagem ao nascimento de João Batista. E aí, a gente tem um elemento fogueira no São João, justamente quando João Batista nasce, se acende fogueiras para anunciar o nascimento dele. E aí a gente traz para as festas juninas, né? Junina, João, São João, o santo, né? E aí a gente vem para o ciclo natalino. Essas são celebrações natalinas, se reúne a família e a comunidade em torno dos cantos, danças e tradições. Geralmente tudo gira em torno da lapinha, aí da lapinha. E aí eu pergunto a vocês, no Natal, quais são as danças que a gente sempre vê? Pastoril. Reisado. Oi? Qual? A lapinha. Porque tem um movimento cultural chamado lapinha, tá? Aí tem até o processo do Natal até o 16 de Reis, que é a queima da lapinha. Aqui tem. Né? Tem o reisado, o cavalo marinho, o pastoril. Aí vem tudo, maracatu. A história desses grupos populares indo à lapinha, né? Para ver o nascimento do menino Jesus. As pastorias narram essa história no espetáculo, né? Elas estão indo conhecer o menino Jesus. Então, assim, para a gente se identificar. Agora, se a gente colocar no papel todas essas danças, a gente vai conseguir dizer, elas são de origem indígena, origem europeia, africana, né? Vai começar a ser um exercício, um laboratório, principalmente para vocês do balé popular, para vocês experimentar. E o nosso amado amigo chegou. Eu estava esperando a caixa. Sim. E aí, vocês querem fazer uma aula experimental? A gente está aqui no início falando sobre os povos pré-históricos e originários. E a gente vai fazer um laboratório agora. Como seria dançar nos povos, os primeiros povos, na era glacial. Certo? Se alguém quiser, pode subir ao palco, tá bom? Pode conectar. A gente passa de novo para ir para a próxima, tá certo? Porque aí vocês vão já entrando nessa questão da expressão corporal, porque a gente vai falar muito sobre isso. Ceará. Ceará e cidade. Prazer, bem-vindos. Falando que vai estar lá. Olha aí. Eu acho que é tudo. Sucesso, Cari. Valeu, obrigado. A primeira lá que eu não mandei. Então, como a gente vai começar... Eu quero que justamente vocês já fiquem, vocês já fizeram a movimentação, né? E agora a gente vai ter o elemento musical, para vocês incorporarem esses povos pré-históricos. E o elemento Hanson. O elemento Hanson, chegou, vou passar tudo, porque ele só bota a música, aí vai falar da música antes, viu? Eu atrás de água, eu acabei de comprar. Eita, Jesus. Que não vem com uma garota. Comerciais. Tu acha que Hanson ia deixar isso acontecer? Eita, como conhece. E o casamento? Mãe desse engano sobre Bem, já quase derrubou as cortinas de varanda. Quem Ele Hanson ficou responsável por botar a música no casamento? Vamos lá. Vamos ouvir a música. Não, foi a música do casamento.
tem aquela música da abertura do balé do Natal. Aí eu tava no casamento com a trilha sonora, aí eu fui lá receber a noiva pra abrir a porta. Aí quando eu fui lá pra receber a noiva, aí começou a tocar Ponteia Cutilado. Vamos lá, solta a música, aumenta mais. Fecha os olhos. Agora eu ouvi a música, tá? E aí eu quero que vocês façam essa movimentação que vocês já fizeram. Agora vai ver como se aquecer sempre a história. Vai mudar toda a estrutura corporal, os movimentos. Vocês podem começar. Vou ficar com os olhos fechados, tá? Não deixar vocês caírem no palco. Pode começar. Aumentando. Frio. Vocês estão com muito frio, porque era a era glacial. Então as primeiras movimentações eram para se aquecer, eram para se comunicar. Não andavam soltos, andavam em grupo, em conjunto. Então, como seria essa movimentação? 2. Isso, muito bem. Vai abrindo os olhos, vai retornando. Só esperando pra gente usar de fato a música. Essas experimentações vão ficar acontecendo, tá? E aí a gente vai botar boquinho. A princípio, quando fala caboclinho, tem na mente de vocês, o que é o caboclinho? Um passarinho. Tem um passarinho também, inclusive você pesquisar só caboclinho, vai aparecer um monte de pássaro lá, né? A gente associa caboclo, né? Caboclo. Ah, uma E quando raiz. se fala dança do caboclinho, caboclinho, então o que é que vem na cabeça de vocês? Dança de um determinado grupo, né? Ou um grupo. Sim. Eu penso muito em dança indígena, como o Caio falou, e penso muito dos elementos da natureza, né? Sim. Das celebrações, Das né? celebrações. Sim. Né? Esse que disse nos explicar o que é caboclinho, ele representa o quê? A gente vai trabalhar isso justamente para não sofrer com essas perguntas que hora assombram, né? O dançarino. A área policial está super aquecida. Eu digo isso sempre aos meus, tá? Então vamos sentar de novo para a gente estudar. Caboclinho é uma dança folclórica, executada durante os grupos por grupos fantasiados de índios, que com vistosos cocares, adornos de pena na cinta e nos tornozelos, colares, representam cenas de caça e combate. Então, caboclinho geralmente é os combates. E justamente existe um movimento chamado guerra, que é justamente porque simboliza essas guerras, né, entre os mouros, entre os brancos, que foi a história dos povos originários aqui em Pernambuco, foi essa batalha, até chegar à interiorização no século XVII e devastar. Muitos foram dizimados, muitas aldeias, como o Guaraci é o caso. E aí vocês têm isso dentro da história de triunfo, né? E aí ele diz, apresentadora viva do estado de Pernambuco, com raízes que remontam às interações entre a cultura indígena, europeia e africana, essa dança encenada retrata a história da resistência e da miscigenação que marcaram a formação da identidade brasileira. Porque, de fato, quando você vai ver, tem tribos que abriram portas para os negros que fugiram do trabalho escravo, né? Subir aqui, que aí a gente vê. E aí, tem vários lugares em Pernambuco que tem essa característica, como a comunidade Santa Rosa, né, de vocês. Uma comunidade que eu conheci muito é Itacuruba, que lá divisa com a Bahia, né? Aí tem o São Francisco, e aí tem uma comunidade chamada Rodelas, na Bahia, que onde os negros nadavam o São Francisco e vinham para Pernambuco. E
tinham esse acolhimento nessa tribo. Então aconteceu muito isso. E essa mistura das raças foram acontecendo. E aí cada um trazia um elemento da sua cultura e formou-se o que a gente conhece. E aí, historicamente, os caboclinhos têm relação com o culto da Jurema. Lembra que eu falei lá no início da minha fala? Justamente, que a Jurema é uma derivação ali da Umbanda, do Candomblé, para quem, não sei se vocês conhecem, né? Mas é geralmente isso, que incorpora os caboclos e tal. Aí, a Jurema, que é a árvore que produz um chá considerado sagrado pelos caboclos. Os componentes, que é uma de alucinógeno, que ele incorpora, recebe as mensagens, tá? E aí os componentes de um grupo de caboclinho vivenciam a religiosidade indígena, não desfilam no carnaval sem antes tomar a bebida jurema. Então isso é para os grupos folclóricos, né, tradicionais que fazem esse movimento, como a gente falou dos sete flechas, né, e tantos outros que existem. Eles têm essa ritualística. E, por exemplo, o caboclo de lança com o cravo, né, deixa na água, tem os dias, né, que tem que se manter sem relações sexuais. Então tem toda uma ritualística do mesmo jeito dos caboclinhos. Diferente dos grupos de dança, que tem como espetáculo. E aí é como os maracatus de nação. Isso. Eles todos têm a religiosidade. Né? Então tudo vai ter, né, quando se fala da cultura popular. E aí, inicialmente, os guerreiros de caboclinho eram apenas homens, que durante o carnaval passavam 3 a 4 dias fora de casa. A Goiânia é a capital dos caboclinhos. Então, todas as danças a gente vai ver que tinha só os homens, não sabe? Era uma questão cultural mesmo. A mulher, desde das primeiras civilizações, era vista só para procriar, né? E aí, depois foi se quebrando tudo isso. Hoje a mulher está em cena, ela está em onde ela quiser, né? Mas no início era isso, como no chachado também, por exemplo, que é o nosso forte aqui da nossa região. Só tinha o cangaceiro. Depois de muito tempo foi que aderiu às mulheres, certo? Que o cangaço é um movimento que começa muito antes de Lampião, né? Apesar da gente viver em Lampião, né? Aqui. Mas, por exemplo, no Pajeú, o primeiro cangaceiro, que eu não sei, não tem nada a ver com o indígena, mas a gente falando de história, o primeiro cangaceiro do Pajeú é Antônio Adolfo Meia-Noite. Ele vem muito antes de Antônio Silvino e muito antes de Lampião. Quando Adolfo Meia-Noite entra no cangaço, Antônio Silvino tinha 5 anos. E ele é lá da Volta, que é uma terra que foi comprada em 1790 na Casa da Torre, assim como foi Flores. Né? E esse território hoje pertence a Iguaraci, que antes de tudo era Engazeira. Depois foi Afogados, enfim, é por isso que falam muito que, por exemplo, Antônio Silvino era de Afogados, Antônio Silvino é da colônia, que hoje pertence a Carnaíba, né? Nas divisões dos municípios foram se adaptando. Então, só para a gente entender que a presença masculina sempre foi muito forte, né? E a mulher sempre vista como sexo frágil, aquela coisa toda, não dançava. E hoje dança. Tudo pode, graças a Deus, né? E aí, o que é a dança do caboclinho? Renata, quer ler um? Pode ser. Deixa eu só te fazer uma pergunta. Ali onde tem Goiânia, é a capital dos caboclinhos. Goiânia, Recife. Região metropolitana, certo? Não Goiânia, Goiás, não. É porque a gente está falando do estado, aí eu nem coloquei Pernambuco, porque justamente eu estava se ideia de falar do caboclinho no estado. Mas é Goiânia, Pernambuco, tá? Lá é o Goiás. Sertanejo, né? Que reina. Pronto, por favor. O que é a dança do caboclinho? Dança ritualística. A dança do caboclinho é uma manifestação cultural que mescla elementos sagrados e profanos, celebrando a conexão entre o homem e a natureza. Pronto. Então aí a gente já falou muito dessa questão ritualística. Eu comecei a colocar esse primeiro momento de trabalhar as danças da pré-história, justamente para a gente começar a trabalhar o corporal, porque uma coisa que existe muito no caboclinho os movimentos, as expressões corporais, além da dança em si. Mas muito, principalmente como é solo, vocês, né? Vai contar muito as expressões corporais, que vem a facial, porque está introduzindo uma guerra, porque o movimento que vocês dançam também vem dos movimentos de guerra. A dança é isso, né? De batalha. Certo? 2. Quem quer ler? João quer ler? Representação simbólica. Os dançarinos vestidos com trajes típicos
representam figuras místicas como o caboclo e a cabocla, que são símbolos da fusão étnica brasileira. O caboclo já é a mistura, né? Não é mais aí povos originários, né? Não são mais os índios. Né? E aí o caboclo e a cabocla já é essa mistura, que a gente já falou disso. Então, desde a formação da cultura brasileira, que graças a essas três grandes raças, que a gente vai ver sempre essa mistura. Então, tudo é comum. Né? Por exemplo, na nossa alimentação, a gente tem, né, a macaxeira, o milho, né? O que mais que vem dos indígenas? Então, beiju. Beiju, aí vem a tapioca, né? Tá vendo a manifestação, a gente vive isso presente, mas muitas vezes a gente não sabe, né? Quando a gente for falar da portuguesa, aí vocês vão ter essa noção. Lá naquele exercício que eu falei, dos ciclos, vocês vão poder listar. Tem danças, por exemplo, portuguesas, como o pastoril, o reizado, guerreiro. Toda dança que é vermelho e azul vem de origem europeia, que é a luta entre os cristãos e os mouros. Né? Qual era a finalidade do pastoril, por exemplo? Arrecadar fundos para onde? A Igreja Católica. Não é isso? Então, tudo gira em volta. O Paulo Fitas é português, né? Que aí é europeu, né? Porque veio de vários países. A Itália também dança. Então, aí a gente tem. E a africana a gente tem muita coisa. Que a gente, ou é o frevo, né? O afoxé, o maracatu, a capoeira, o maculelê, o coco, a ciranda. Vem de origem portuguesa, mas é diferente da ciranda que tem em Pernambuco, né? Os instrumentos de caixa, né? Da região sul, a ciranda do sul é diferente. O samba dilatada. É o samba dilatada. A ciranda do sul é quase uma quadrilha estilizada. Uma quadrilha estilizada, né? Que vem da derivação já da polca, que também é europeia. Né? Então a gente vê a mistura que as danças vão tendo. E vocês vão ver essa mistura também, por exemplo, nos movimentos. Tem movimentos que é de uma dança coreográfica, movimentos que parecem de frevo, mas aí no caboclo ele ganha outra roupagem, do chachado, que tem outra roupagem, e assim vocês vão ver os movimentos. Tu quer ler o terceiro? Sim. Expressão cênica. A dança é acompanhada de cantos, instrumentos musicais e movimentos coreográficos, que narram histórias e lendas do passado. Isso vocês vão ver muito nesses grupos tradicionais, esse tipo de movimento. Eles cantam, e é tipo coco, que canta um verso e o outro repete. Né? Os instrumentos como o ganzá, a caixa e os movimentos coreográficos deles, porque eles são feitos para dançar na rua. Então ele tem público de todos os lados, diferente de grupos de dança que se apresentam geralmente em tablados, né, em palco, que não se preocupam com os movimentos laterais, porque não tem nem atrás, porque você não tem, né? E aí, como eu disse lá no início também, o Balé Popular de Recife foi ele que começou a trazer para os palcos o caboclinho. Mas aí quando você vê a apresentação, por exemplo, do Caboclo Sete Flechas, que é um dos que eu acompanho bastante também, porque eu gosto do trabalho que eles realizam. Aí você vê a diferença, porque é em rua, né? Aí nós, que temos grupos populares aqui no sertão, nós dançamos no teatro, nós dançamos no meio da rua, na escola. Então a gente tem que se acostumar com tudo, né? Um espetáculo que ele seja adequado para todos os lugares, né? E para todos os públicos, geralmente, porque a gente não pode ter limitação se falando de dança popular, né? Além da questão da religiosidade, né? Exato. Então, a gente, como trabalha nessa proposta de trazer, né, a gente tem esse olhar e esse cuidado também dentro das expressões. Ótimo. A religiosidade, os rituais, né, com relação aos elementos, e também, como fez lembrar, das formas geométricas. Isso. Porque acaba que Sim. no palco, a maioria dos palcos são quadrados, são retangulares, que a gente fica direcionado em um único lado, né, unilateral, mas quando a gente vai para a rua, quando a gente volta para nossas origens, a gente está no movimento circular. E isso é chamado de desenhos, conhece? Coreográficos. Certo? Porque todo movimento na dança a gente forma formas. Então é chamado de desenhos coreográficos, certo?
então já é outra oficina, mas a gente fala também porque a gente precisa desenhar alguma coisa, né? E aí, a origem da dança do caboclinho. A gente tem 1, 2 e 3. Vitor, Leon, por favor. Deixa eu ir mais perto. Eu Tá disse logo a idade. Número 1, influências indígenas. As raízes da dança do caboclinho remontam às tradições dos povos indígenas que celebram seus laços com a natureza por meio dos rituais e danças. Justamente o que a gente já falou também. É tudo que os índios faziam, né? Os povos indígenas faziam a caça, a pesca, os casamentos, os rituais. Então, tudo isso é presente nos movimentos. Como o teatro vai falar da dança, não é. Então, eu tenho que representar, contar a minha história através dos movimentos. E aí, quando você conhece, você sabe identificar, né? Mas quando não tem esse conhecimento, principalmente o público, ele vai entender como só uma dança, uma apresentação, né? Só. Eu estou dizendo isso porque é a linguagem, né? Mas a gente sabe da grandiosidade que é. Dois, Anderson, pode ler? Contribuição africana. Elementos da cultura africana, como ritos e passos característicos, também se incorporam à dança do caboclo ao longo do tempo. Exatamente. Então a gente vai ver isso e esses grupos que ainda se mantêm vivos, eles vão passando da geração. Então vocês veem a apresentação de caboclinhos, você vai ver criança, mas você também vai ver idosos, né, dançando. Do mesmo jeito no maracatu, no cavalo marinho, né? Não pode perder isso. E esses elementos é justamente dessa mistura que nós somos, né? Terceiro, Renata Leonor. Sim. Tradição nordestina. A dança do caboclinho se consolidou como parte integrante da cultura popular do Nordeste brasileiro, sendo transmitida de geração em geração. Então, o Nordeste tão rico, né? Aí a gente vai. No Nordeste a gente vem para Pernambuco. Pernambuco a gente vem para a micro-região do Sertão, do Pajeú, que é indígena, tem o sangue correndo em todos nós. Então está dentro das nossas, da nossa cultura, das nossas manifestações culturais. A gente não pode abdicar disso. E é importante que a gente tenha esse conhecimento para justamente a gente repassar para o outro, para que ele se sinta também parte e dance com outro olhar a partir de agora. Que essa é a ideia, que vocês vejam agora o caboclinho com outro olhar, tá? E aí, a gente, como se dança o caboclinho? Que aí lá no início eu falei da minha foto, mas aí eu trouxe também para que a gente também conheça esses movimentos. Tu leu o primeiro? Tu leu o primeiro? Traje típico. Os dançarinos usam trajes coloridos com penas, cocadas e outros adornos que remetem à herança indígena. Isso. Falou do cocada, a preaca, falou do ganzá, né, que vai falar dos instrumentos, as pulseiras, o tampão que as meninas, geralmente os meninos dançam sem, né, só mostrando o físico. Para você ver como é a situação, né? E a tanga, que geralmente, no meu tempo de dançarino, a gente tinha que usar cueca mesmo, aquela cueca cavada, não tinha nem boxe. E justamente para remeter essa questão do corpo, do nu, mas era uma coisa tão natural para a dança que todo mundo aceitava, pelo menos lá, né? E hoje a gente tem que ter maior cuidado, principalmente quando são menores, dançar, a exposição do corpo, aí os shorts, ou as tangas, elas vêm até aqui para poder abrir, né? Justamente isso, essa questão do jeito. Mas a gente sabe que os povos originários não viam roupa, né? Quando tinha alguma coisa trançada ali com palha, né? Então, para a gente já ter essa noção. E hoje, né, é grandiosidade dos figurinos, com as aplicações, com os bordados, é grandioso, né? Assim como, por exemplo, a quadrilha. Né? Hoje, uma quadrilha estilizada, os figurinos são mais de 5 mil reais, né? Com tanta pedrada e tanta coisa que tem. Só para a gente ter essa noção. Aquele grupo que veio, eles ocidental, né? Os caboclinhos, as meninas, né? Já vi muito, e principalmente esses grupos populares, elas não se preocupam, não, elas vêm mesmo, porque para justamente essa questão da nudez. E na cabeça deles é tão natural como a gente conhece a dança. Né? Eles não têm essa preocupação. E com o corpo, se a barriga está grande, se está caindo por cima da tanga, se o peito está grande, não se importa, eles dançam e acabou. Instrumentos musicais, João. A dança é acompanhada por instrumentos como tambores, chocalhos e flautas, que marcam o ritmo e a sonoridade. Isso. Aí a flauta, a gente tem o pífano,
né, que é muito conhecido, que é aquele feito de cano. É o ganzá, que usa mais, hoje em dia, para esses grupos populares, né, tradicionais. Grupos de dança não utiliza porque só faz o movimento, ele não traz a percussão junto. A única percussão que se utiliza é os pés, a batida e a preata. Então, mas eu já vi grupo também trazer o ganzá ou a flecha. Não sei se vocês já viram. Tem uma flecha, só a ponta, assim, como a da preata, né? Só ela. E um ganzá na mão, que o ganzá é aquele tipo maracá, né? Só que é feito de frango, como fazem os caminheiros. E aí, passos coreográficos, Douglas. Deixa eu sentar perto dele. Renata, porque Eu acho que já está terminando já essa parte. Os passos coreográficos, os movimentos da dança, do caboclinho, inclusive giros, saltos e balanceios, que retratam a relação do homem com a natureza. Isso. Foi o que vocês também já falaram, essa questão quando eu perguntei que era caboclinho. É justamente os elementos, a natureza. Então a gente vai vivenciar muito essa experiência, se conectar com o meio, né? E para que a gente possa construir, elaborar uma coreografia realmente trazendo isso para o povo, para o público, certo? Quando você realmente faz, conhecendo, tem essa conexão, fica muito mais visível para o público, tá? E aí vem os cantos e narrativas. Cantos e narrativas. A dança é acompanhada de cantos e narrativas que contam a história e lendas do folclore local. Vocês já viram a apresentação desses grupos populares, tradicionais? Uhum. Eles iniciam fazendo uma oração. Caboclinho, só que eu fiquei. É apito e começa a manifestação. Eles têm toda essa ritualística para iniciar esses trabalhos. Diferente dos espetáculos nossos, né, de grupos de danças populares, que está dentro de um repertório. Por exemplo, de vocês é a abertura, né? Eu tinha um espetáculo que já foi a abertura também, mas outro que entrava no meio da coreografia. Então, vem depois de uma dança, de uma sequência de dança, né? E aí o Caboclinho do Sol, por exemplo, que é meu último espetáculo de Caboclinho, é só o Caboclinho, né? A gente faz um toré, depois vem um movimento de guerra, e depois vem um perré e tal. E vai 3, 4 músicas aí. É cansativo? Tu me fez lembrar de uma gafe que eu cometi, porque quando eu fui na produção dos caboclinhos que vieram para Triunfo, pelo Sesc, aí eles começaram justamente fazendo esse rito. Aí eu liguei, grito de guerra. Aí um deles disse, não é grito de guerra, é rito e para vocês é como se fosse sua religiosidade. Então a gente tem começo, meio e fim. Enfim, tudo tem esse processo, começo, meio e fim. E aí a gente tem uma imagem aí de um desses grupos, ele trazendo a flauta e o figurino, como a gente falou, cocá, as pulseiras, da tornozeleira, a tanga dele, e ele tá com o tampão, tá vendo? Que geralmente os homens não dançam com, ficam sempre com o peitoral à mostra, mas tem grupos que dançam também, não tem problema nenhum, não é exclusivo só para a mulher não. E quando a gente começa a olhar para o figurino voltado aos elementos da natureza, né? A gente ainda estava conversando do balé esses últimos dias, né? Como muitas vezes, com essa evolução que está tendo de pedrarias, Sim. né? De tecidos maravilhosos, as coisas também elas vão perdendo muito a essência, né? Porque quando você vai olhar os colares de sementes são perfeitos, as penas, né? Elas são perfeitas e quando a gente tem um figurino base, a gente consegue olhar mais para o movimento, para as expressões, né, do que propriamente para os figurinos. Que muitos elementos assim da cultura popular da gente está se tornando mais alegoria do que propriamente, né, a dança, a essência, o ritual, né, a trajetória, a sutileza do movimento, a sutileza da cultura, né. Então a gente vai olhando para isso, porque os elementos da natureza são maravilhosos. Os tecidos, né, as coisas que usavam, as juntas, né, traz um sentido ainda maior. Eu lembro de quando na escola, quando chegava no dia do índio, né, era feito as tiarinhas com papelão e com penas, né?
Então, a gente olhava e a gente via o traje mais original. Sim. Então, essa questão da vestimenta é espetacular, assim. Meu primeiro caboclinho, eu comecei lá em Guaraci em 96, já era a tanga de veludo preto, um bordado de lantejoula incrível, que eu achava que tão lindo, eu me sentia um deus naquela roupa, porque era muito incrível. Aí tinha um galão dourado, sabe? Já era, e eu conheci o primeiro caboclinho assim. Depois que eu me tornei professor, eu geralmente busco justamente trabalhar esses elementos. Meu caboclinho de flores, por mais que fosse tão rica com penas artificiais e tal, a roupa era de juta e esteira. É bonito também. É só saber fazer. E essa mistura, né? A gente vai ver, por exemplo, espetáculos como os nossos, vai ter essa grandiosidade, tem que enriquecer, sério. Mas quando é um tradicional, eles vão para aquilo ali, né? E vê só como é as coisas. Eu cresci, meus primos e minhas tias ensinando a fazer colado de semente. Não tinha nada a ver ainda. Eu cheguei de São Paulo por 6 anos e morei na zona rural ainda por 2 anos, na fazenda do meu avô, e tinha um pé de mundu, vocês conhecem? Mundu, que é a semente vermelha, parece um feijão vermelho. E ela me ensinava até de furar com agulha, água, agulha. É demorado, mas fazia. E o colar ficava lindo, do mesmo jeito com 3 sementes. E ela fazia um com corda e com a semente do jucá, que é uma preta, bem grandona assim. Ficava como se fosse uma pedra. E depois eu fui me perguntar por que eles faziam isso. Na cabeça deles, possivelmente, uma tradição indígena que era feita. E aí eu lembro que a minha tataravó era indígena, caçada no mato. Então pode ter sido ela que ensinou, né? Ninguém sabia, só reproduziam. E muita gente dança até hoje porque não sabe a história, mas dança porque se dança. Dança na cidade. Ouviu alguém dançar e quer dançar igual. Nós tivemos uma formação de maracatu, que a diferença entre maracatu baque virado e a questão de grupos de percussão. Sim, também tem isso, né? Tem. Aí, levando para o caboclinho, me fez lembrar também do feitio artesanal, né? Porque quantas vezes as pessoas tinham esse feitio artesanal e saíam as músicas, né? Porque as músicas são do cotidiano. Um faz, o outro faz, eu falo, você responde e aí sucessivamente, né? E toda dança, toda música, todo esse movimento, todas essas apresentações, eles contam essa narrativa de uma história daquele grupo, ou desde a descoberta né? Descoberta que não foi descoberta, né? Mas está tão comum na nossa linguagem falar descoberta no Brasil, não foi? Mas a gente utiliza. E para a conclusão dessa parte, aí a gente vem com essa conclusão. A dança do caboclinho é uma expressão viva da rica e diversa cultura brasileira, que preserva tradições ancestrais e celebra a miscigenação de diversos povos. Essa manifestação artística é uma janela para compreendermos melhor a formação e a identidade do povo nordestino, que é justamente nisso. Por exemplo, lá em Guaraci a gente tem a história de um inglês chamado Richard Brake, que veio fugido da Inglaterra e ele é sobrinho do rei Luís XVI, se não me engano. É o rei responsável pelas Guerras Santas. E esse Richard Brake, ele jogou um tinteiro na cara do professor. E para não receber nenhuma punição do pai, ele se esconde no navio do tio. Só que esse navio estava vindo para o Brasil. E ele conhece um mercador, agora me falha a memória, acho que é holandês. E ele vem justamente para a volta, aquela terra que eu disse que é antiga, né? E o dono dessa fazenda, o Amorim, ele era casado com uma filha de um indígena da Serra Jatacá, que era dos Tapuias. E quando esse Richard Brake vem, ele era adolescente, se apaixona por a filha deles, que tinha esses traços indígenas. E aí chega o dia de voltar, ele vai, no meio do caminho volta, e namora com ela, se casa com ela, e tem os descendentes do Richard Brake. Só que como era um povo nordestino, não sabia falar Richard Brake, eles começaram a falar Ricardo Brito. Olha só a diferença. E se tornou os Britos do Pesqueira, se vocês pesquisarem bem. É uma família que prosperou pesqueira, que essa prosperidade era toda para ser Guaraci. Mas por que não foi?
Porque o neto desse Richard Brito, Ricardo Brito, entrou no cangaço, que foi Adolfo Menotti, que é o cangaceiro loiro do olho azul. Não tem nenhuma imagem dele. Se você pesquisar na internet sobre a história de Adolfo Menotti, vai aparecer outro cangaceiro, que também era branco. Mas esse aí é Antônio Godet, que era outro cangaceiro branco também. Que é conhecido no Pajeú, porque a maioria dos que saíram daqui foram para Alagoas para entrar no movimento do cangaço. E Adolfo não. Adolfo ficou no Pajeú e as estradas que ligavam a Paraíba cortava esse sítio Volta para chegar na Engazeira, que era a cidade, certo? E de lá eles vinham trazendo até chegar aqui para entrar em Princesa Isabel, porque era a única estrada que tinha de lá para cá, não tinha por lá. Imagina aí. Então, olha a mistura, já vieram o caboclo, aí veio o inglês que se casou com uma descendente indígena, né? Então sempre vai ter isso. E o falar, né, a pronunciação, que trouxe muitas coisas, por exemplo, o frevo, que era fervo, porque vem de ferver, frever, né? Era como eles falavam. O português está se adaptando, porque a gente tinha os índios africanos e os portugueses. Imagina aí essa mistura, como era compreender, né, no Brasil colônia. Então, forró, por exemplo, que é uma tradução inglesa que significa para todos. For all. E a gente não sabia falar for all. E ficou o quê? Forró. Então, a gente vai ter essa questão da cultura em todos os movimentos. Seja na vestimenta, na culinária, na religiosidade, a gente sempre vai trazer algum elemento de origem indígena, de origem europeia, de origem africana. Tá? E aí a gente vai terminou a nossa parte teórica. Eu vou deixar esse material para que vocês sirvam de base, cresçam esse material, essas pesquisas que eu falei, principalmente das danças, nos ciclos, que vai dar um norte a vocês saberem o que é que vocês têm na cidade. Se é europeia, se é indígena, africana, como veio, por que veio, né? Porque a gente, rapidamente, se chegasse aqui, por que o nome Triunfo? Em 10 segundos. Por que o nome Triunfo? Da guerra contra a força, que aí venceu, então a gente triunfou. Não é guerra, é revolta. 5 segundos. Por que foi essa guerra? Porque triunfou, o Radafel estava prosperando e o povo de Alado, que é do Santana, estava de olho aqui na... Demarcação de território e economia. E os indígenas aqui? Como surgiram? Onde estavam? Material para pesquisa já, ó. Não estão no laboratório? É porque na realidade, eu acho assim, a questão dos indígenas é como você falou, sempre procurando água. Então não é que eles eram fixos da terra. Se tinha água em Triunfo, passava uma temporada lá. Os índios do Pajeú eram ribeirinhos. Mas nós temos uma história indígena aqui, viu? Triunfo, Flores, essa terra aqui dizimou uma expedição portuguesa, tá? Então aí vai servir material, vou dar uma disponível, uma matéria de pesquisa para vocês. Inclusive, André ele está tratando a história, é historiador já há pouco tempo. E os marcos, o Marco Zero, assim, surgiu no Triunfo, foi aqui em torno da igreja de São Luís. Sim. Inclusive tem algumas coisas que foram encontradas, diz que, como é que chama esse pessoal que faz essas escavações? Arqueólogos. Os arqueólogos, tem uns arqueólogos que estavam conversando, e tem muito interesse, assim, pelaquela área, que possivelmente, aliás, já que já foi um cemitério indígena, essa área por trás do diabo. E tinha assim interesse, né? Porque tem que ter uma questão particular, né? Exatamente. E há outro problema. Hoje a gente não tem muitos registros aqui, porque a própria igreja tinha esse poder de ocultar todas as informações, apagar, certo? Então, assim, muitos municípios não sabem, porque justamente o poder da igreja dela foi muito grande e escondeu muito isso. Por exemplo, Guaraci foi isso. Esses movimentos cíclicos da chuva, como Renata disse, os indígenas, todo mundo procurava água. Todo mundo. Então, se os portugueses chegaram aqui, foi com a intenção de água também. Para possivelmente com tempo. Desenvolvimento. Então, as riquezas. O interior, ele veio justamente, a interiorização acontece no século XVII, justamente para a criação do gado, uma vida, como por exemplo, Solidão. Quando chegou lá, esse português, ele dizimou uma tribo lá. Aqui também. Né? Aqui também, Gazeira também. Aí com esse possivelmente a contato informação geográfica aqui é propício, é como se fosse a boca de um vulcão.
Sim, aí o que acontece? Tinha uma facilidade de acumular água. Tem os riachos que tem em volta. Um vulcão adormecido, né? Assim como a gente tem uma história dos negros aqui em Triunfo, Sim, a comunidade também. remanescente de Águas Claras, que eles são totalmente dizimados da questão religiosa deles, Sim. os rituais. Era proibido qualquer manifestação africana no Brasil colônia, né? Os negros não eram considerados gente pela Igreja Católica. Por exemplo, Iguaraci, quando começou vila, estou dando esses exemplos porque vocês podem ver referência na cidade. O primeiro apelido de Iguaraci foi Vila Macacos, porque além de lá ter muitos macacos, existia uma família ferreira que caçava os macacos e as terras eram pertencentes a uma fazenda de macacos. Mas não se conta essa história na história do município. Já começa a contar da doação. Olha o salto, né? E aí, a própria igreja não chamava Vila Macaco, que a primeira igreja era de Japitecá, a capela. Foi construída por escravos da família Barbosa. E os Amoreiros e os Barbosas compraram aquelas terras em 1790, como eu já falei, né? A Casa da Torre. É quase igual, quase a mesma data de Flores. Aí o que acontece? Eles chamavam nos livros de tombo Vila São Sebastião, porque a capela foi doada na imagem de São Sebastião. Mas não chamavam de macacos porque era referente a negro. E negro era pecado, era filho do campo, como diz o padre João de falar. Então, veja só quanto a gente omitiu da história, dos povos, da nossa identidade. A Serra de Japitecá, por exemplo, é mata fechada, ninguém nunca explorou. Veja, vai descobrir lá cemitério indígena, né, a cultura indígena que tem lá na Serra de Japitecá. E a holandesa, teve a holandesa que fugiu para lá, inclusive tem uma pedra com demarcação que a gente, pelo que já me contaram, eu acho que é uma localização de onde eles enterraram, porque dizem que eles enterraram um baú cheio de ouro, cheio de moedas, e nunca ninguém achou. E lá tem muita onça vermelha. Tu já imaginou alguém sozinho louco tentar lá? Aí tem uma pedra chamada Pedra do Cigano, que foi justamente uma pessoa que subiu para tentar encontrar esse ouro e uma onça veio quando ele dormiu. Aí tem que ser expedição, né? Mas imagine aqui, né, a gente saber, além daqui do cemitério indígena, será que não tem outra comunidade? E a Santa Rosa? Eles sabem, porque em Flores tinha uma senhora que falava, perto do sítio dela, tinha uma oca, e ela resistiu muitos anos, ela era criança e ia para lá brincar nessa oca. Já pensou? E ela não tinha noção, porque as pessoas não falavam disso, abafavam, né? Então, muita coisa dos nossos ancestrais foram apagados, né? Por querer mesmo, foi porque o povo não quis interesse. E hoje a gente sabe que a cultura, ela tem essa desvalorização porque as pessoas não querem dar seguimento ao que o avô, ao pai fazia, porque não tem essa valorização. Não vê como uma fonte de renda, né? As gestões municipais, elas não vê como uma coisa que dá voto, porque a verdade é essa. Nós estamos falando de cultura, é isso, né? Mas aí a gente sabe que dá, né? A gente pensar em cultura criativa hoje, vem várias ramificações aí, né? O turismo e tudo mais. Então, assim, a gente como fazedores de cultura, como dançarinos, como produtores culturais, a gente tem que pensar nisso, de elevar, né, esse reconhecimento, essa valorização, através disso. É esforço? É cansativo? A gente está na mesma tecla ali. Tem pessoas que não aguentam mais e desistem, porque, infelizmente, é o que a gente vive, né, na realidade. Uma das nossas obrigações é difundir a diferença de políticas públicas que tem que existir de política partidária. Exatamente. Independente de partido A, B e C ou não existir partido, tem que haver políticas públicas. É por isso que está na nossa Constituição a cultura, a educação, a saúde, a alimentação. No final, tudo gira em torno da política. Exatamente. Infelizmente. Mas vamos lá para o movimento agora. Não falou demais, né? Mas assim, é importante, pelo processo que vocês estão de laboratório, terem essa base como alicerce para justamente quando vocês chegarem lá na frente, tem ligação com aquilo que foi dito mesmo, certo? Para que a gente não se perca. Que horas são primeiro, né? 11h10. A gente tem como Fazer assim, para cá e tu projeta só o logo, sabe? No caso, para tirar foto. Sim. Porque
porque eu sei que eu já fiz nas comprovação. Exatamente, é exatamente isso. Ele deixou o resto. Não, querida. Aí tá vendo? Ó, tá vendo? Ó, ela se justificando. Gente, tem água, vocês querem tomar água? Antes, eu sou produção, Hans. Agora eu não sei como é que. Tá bom. Ele ingessa aqui. Vou deixar assim mesmo. Pronto, vamos aqui, dá pra pegar o... Vamos? Vamos lá? Vai usar essa terceira música. Terceira. Como é o seu nome? Você não se apresentou. Como você se chama? A garota do celular? Ou a garota da melancia? Aproveita, porque ela não mexe, que eu não vejo. A mistura diz que essa geração vai ficar cega antes dos 30, né? Por conta da luz do... Mas ela mesmo. Acho que a gente já tá... Muito raro. Deixa não. Deus me livre. Surreal. O TikTok É a foi segunda criado. terceira. O TikTok foi criado pelos chineses e os chineses são proibidos de utilizar. Por que será? Sabe que é uma lavagem cerebral. Nos Estados Unidos tem alguns lugares que vai começar A proibir? a proibir. Mas isso são os maiores criadores. Por exemplo, o criador do iPhone. Os filhos dele não têm. Pode ser. É isso. Eu quero que vocês sentem em lugares distantes. Fiquem à vontade. A gente vai começar com esse trabalho de expressão. A gente já deu início, né? De expressão corporal. Podem sentar, fiquem à vontade. Eu quero que vocês também entrem na música para a gente começar a fazer as atividades, tá? Pode sentar, fechem os olhos. Fechem os olhos, entra na música. Se imagine nesse cenário. Qual o som que você escuta? Agora eu quero que você se imagine caminhando nesse lugar como as pessoas que vocês são, tá? Saindo aqui do triunfo e indo para esse local. Vocês começam a perceber que agora vocês estão descalços. Que as roupas já são mais leves, mais curtas. Você está vendo características indígenas. E aí você está sentado na sua oca. E agora você precisa sair para alguma atividade. Você não é mais Maria nem João. Você é um índio que está em uma atividade diária. Eu quero que você se imagine qual a atividade de caçar, de colher, o que for, certo? Lentamente você vai começar a sair deste lugar que está e se movimentar em cena, tá bom? No tempo de vocês, na hora que vocês acharem que devem, vocês levantam e saem do lugar para fazer essa atividade. Olho fechado. Como o indígena anda, tenta lembrar o que é que eu vou fazer, se eu vou caçar, se eu vou colher, qual o ritual, se eu vou acender uma fogueira. Olha a movimentação, deixa a música entrar.
Sinta os elementos, sinta o ar, a terra que firma. O fogo queima, o vento leva e a chuva molha. Vai adaptando os movimentos à coreografia, o ritmo. Vai sentindo a sua ancestralidade, a sua conexão com o seu antepassado. A ligação com a natureza e, na verdade, quando a gente se desliga, a gente realmente consegue encontrar justamente esses elementos, né? Entrar na situação, entrar com o barulho, com o movimento, né? Com a vivência, com o resgate, até mesmo da gente sair daqui, né? Ir para lá, para trás mesmo, né, dentro da pequena coisa, assim. É muito incrível como a gente tem os elementos da natureza também muito forte dentro da gente, né? E muitas vezes a gente, com o passar, né, da rotina de muita coisa, a gente não consegue, muitas vezes, se ligar em outros movimentos, sentir em outros momentos também. Mas a força da natureza, né, a força da raiz, o tempo todo, está presente né? o tempo todo. Nessa troca de energia. A gente que não sabe aproveitar, mas ele dá. E aí, mais experiência? Quando você usa a criatividade e conhece as características, qualquer movimento vira dança. Isso. Porque é instinto, né? A dança está na gente. Isso. Porque é instinto do ser humano. É a primeira comunicação que eu falei, a primeira linguagem. Então a gente vai dançar, independente de qual seja o movimento, a gente vai se manifestar de alguma forma, né? E aí a experiência, como foi? Eu acho que é como o Júnior fala, quando a gente tem que entender que tudo é uma questão de concentração também. Quando você está disperso, né, que você não interioriza, nunca sai como deveria, né? Essa é a questão da concentração, da mentalização, da internalização. É bem, né, importante. É meio que um rito espiritual, né? Acaba que, com sua orientação, você pediu pra gente fechar os olhos e a gente começa a pegar os outros sentidos e afogar. Em termos pessoais, eu não tive muita preocupação com os que estavam no ambiente, né? A questão espacial. É tanto que eu faço É justamente que eu quero isso. Há um experimento na dança que diz quando você convive com aquele grupo de pessoas, e é isso que eu estou avaliando como profissional de vocês, que vocês começam a dançar na mesma sintonia, de olhos fechados, blindados, como for. Você coloca esse laboratório, ou exercício. Quem for vai perceber que vocês estão dançando no mesmo ritmo, a maioria das vezes no mesmo movimento.
Então, é para a gente trabalhar, principalmente esse trabalho em grupo, como é laboratório. Vocês vão precisar justamente nessas experiências, para que vocês possam experimentar justamente isso. Porque vai aguçar todos os outros sentidos. E é isso que a gente precisa como dançarino de palco, ter todos os sentidos aguçados. Tem um trabalho de relaxamento que possa fazer. Eu sei que é corrido quando a gente vai se apresentar, né? Tem hora para tudo. Mas aí uma respirar, fechar os olhos, colocar uma música, justamente para que o artista incorpore esse ser, né? Que possa vir ao palco dessa forma. Não perde não, tá? Só ganha. Eu sei que, por exemplo, eu trabalho com muita criança e adolescente. Imagina aí, ó, tudo louco, ansioso para se apresentar. Respira. Vamos lá. Faz uma oração. Geralmente os grupos fazem oração, né? Eu sempre faço. Porque aí a religiosidade dos meus alunos são católicos, mas eu não deixo de fazer um momento de agradecer por tudo isso, de proteção, né, a todos, inclusive aos espíritos da arte. Mas é justamente para a gente ter essa ligação com o nosso interior, certo? Porque a gente muitas vezes se desconecta e sabe que a dança é isso. Né? Quem fala muito disso é Isadora Dantas, eu sou muito fã dela, descobri ela de uma forma muito inusitada, apesar de já saber que ela é a professora da dança moderna. E ela tem pavor de dança de balé clássico, assim como eu fiz balé clássico, mas hoje, se perguntasse o que eu queria fazer, só dança popular. Eu já fiz jazz, amo também, e faço algumas movimentações, vocês vão ver muito prazer nas minhas coreografias. Mas o popular está em mim, justamente por isso, por essa ligação. Né? Eu tive muito contato com a sabedoria popular, com pessoas da minha família que eram rezadores, que contavam essas parlendas, essas histórias de budismo. Então, o meu ser artístico ele teve essa formação, essas bases. Mas quando a gente tem justamente esses trabalhos que são importantes para que vocês façam surgir nos alunos de vocês, né? Nas pessoas que vocês forem produzir isso. Tá? E a questão do propósito, né? Quando a gente tem um propósito que a gente se desliga de tudo, a gente sempre dá a energia do outro porque ele está caminhando na mesma energia que você está. É tanto que teve uma hora que eu toquei em alguém, não sei quem foi, mas ali para mim não tinha acontecido nada. Um start só para, né, ganhar esses outros meios. Então a questão da energia, da preparação, né, da doação, né, de aguçar os sentidos é muito incrível. Entrarem realmente caboclinho dessa forma, com essa visão, tá? E não ser só uma dança lá para a abertura do espetáculo, né? Vamos colocar mais, vamos temperar essa coreografia, tá certo? Eu vou colocar outra música agora, mas antes disso eu queria que vocês levantassem e a gente pode ficar em ciclo mesmo. Como seria o movimento? Como seria esse movimento do caboclinho de caçar? Aí eu vou dar para vocês as freadas. Os três. Não, o lugar quebrado, inclusive ela saiu, a outra está no seu caso. Não vou pegar não, tá? Só isso. Então você vê, eu aproveito o momento que está falando, observe as amarrações, como é feita a ponteira. Essa linha se chama ponteira, aquela mesma do piano, tá? É um material feito à mão, que a produzir ela talhada, né? E você vai encontrar isso caríssimo lá no Mercado São José, por 100, 150, esse tamanho, tá? Mas tem outros lugares que fazem mais barato. Se for aprender essa amarra, o marceneiro da nossa cidade ele pode fazer. E aí fica muito mais barato e você valoriza o artesão da sua cidade. Não tem um mestre de preaca lá em Guaraci, não? Não. A gente tem um senhor que talha madeira, seu Jonas. Aí ele faz as A casa foi ele que fez. Hã? A casa do Não, essas aí foi eu comprei em Recife. A minha que eu tenho, a minha é outra, ela é mais pesada. Aí eu não trago, justamente fica difícil. Geralmente a gente tem mania de fazer a boquinha aqui, ó. Aí quando solta, pega, ó, aí as bolhas de sangue. Aí essas são mais leves. A minha grande é só para preparação. Então veja lá, vamos lá. Não é botar agora não. Primeiro a gente vai fazer um movimento.
A gente já está com a preata na mão. Então, eu quero que vocês comecem a imaginar movimentos de caça, como seria. Então, aí, isso é antes do alongamento, porque a gente justamente para entrar nesse movimento. Então, eu quero que vocês caçem céu, terra, usem as articulações, os movimentos baixo, médio e alto, certo? Pouco importa seja o movimento. Então, eu quero que vocês, quando virar pé no chão, agora eu vou falar deles técnicos, quando dançarino, virar pé no chão, ponta, certo? Não existe dançarino sem ponta, certo? E no balé também. E aí, movimentos, eu vou caçar, agora como dançarino, eu vou utilizar outro termo. Cotovelos, nada de cotovelo no chão, não existe isso na dança, tá? Sempre, ó, também movimentação, os cotovelos, ó, é isso, não existe isso aqui, como guerreiro, ó, tá? Posição freio, ó, nada de cotovelo pra cá, vamos fazer uma posição, então vamos assim, porque isso vem pra posição, valeu, tá? Isso perpetua todas as outras danças, principalmente popular. Então, a gente tem que lembrar disso, certo? Então, o primeiro experimento que eu quero que vocês caçem, utilizando agora o caboclinho. Você vai caçar como caboclinho, agora como dançarino. Já viu a sua mãe dançando, não é esse caboclinho na prestação? Não. É que ela já tem. Já tem mais costume, você vai. Aí a tarde a gente traz a outra. Tu tem quanto? Só um, né? Tem uma pra fazer, uma e uma metade. A outra tá já que aí a tarde tem mais pessoas, né? Ei, falando nisso, já foi descasco lá? Não. É neto hoje, né, filho? E é cavalgada. Cavalgada? Sim, tem a missa das cavaleiras hoje? Vai ser lá, é? Não, mas a festa não. Então vamos lá. Nossa live já parou. Coloca a música agora. E aí, o que eu quero é justamente esse laboratório, vocês experimentarem para depois vir as técnicas, tá? Porque é isso, a gente vai reaproveitar o que vocês sabem, o conhecimento prévio, Paulo Freire, que é educador aí. Aí corta as orelhas, né? Fecha os olhos e chama. Ou vocês preferem abertos? Vou agora aberto. Vamos lá, bora, aberto. Vai lá. Vou deixar essa vez. Eu sei, caçar. Sem a organização do som da preata ainda, sem. Mas faz que caça, solta. Vamos lá se movimentar. Mesma coisa. Ficar bem mais pernambucano. Hoje, instrumentos criados. Movimentação. Parou. Movimentação. Parou. Movimentação. Movimentação. Congela. Movimentação.
movimentação. E a gente vai para outro ritmo dentro do caboclinho e pã, outro. 3 movimentos. Porra, como eu tô enferrujado, misericórdia. Tu quer? Tome. Tome. Jesus Cristo. A gente viu que teve 4 variações de ritmos, não é isso? É justamente desses ritmos que nós vamos aprender os movimentos, tá? Que no caboclinho são conhecidos. Não se utiliza muito o nome de passo, mas há um conjunto de passos, que é a guerra, que é o mais conhecido, o perré, a macumba, tá? E o toré. E aí a gente vai começar com o mais simples, que é o toré, justamente que a gente já traz esse elemento dessa música, que eu sempre gosto de utilizar ela para iniciar, só porque ela tem tudo que a gente vai utilizar em qualquer caboclinho, certo? Eu acho que o Antônio Madureira estava inspirado pelos caboclos, então criou. E a maioria desses elementos no início é na pedra reciclada. Aquele, eu não sei o nome daquele cano que é sancionado, assim, que bota os chutes dentro daquele cabo. Eu sei qual é, o amarelo. É, o amarelo. Aquele primeiro som é com ele. Aí tem o ventilador, ele usa rabeca, ele monta com uma bateria com vários instrumentos recicláveis e faz essas músicas. Não faz mais, né? Mas ele é conhecido por ter feito esse tipo de música. Então, a gente viu que no início a gente usou elementos, certo? Então, a caçada, geralmente ele usa esse movimento de caçar, para cima, para o lado, para trás, certo? Isso vai muito dar flexibilidade do dançarino, de baixar, certo? Daí fazer todos os movimentos que fica a critério do dançarino, que essas são as expressões corporais que vocês vão elaborar. E depois vem o que? O toré. E eu vi que todo mundo já entrou na percussão ali e ficou batendo o pé. Toré é justamente aquilo mesmo, de bater a marcação e a percussão com o pé direito. Então, o ciclo a gente vai aprender. Como é caboclinho, a gente não dança com essa postura, tá? A gente dança como indígena, flexiona os joelhos e a gente vai usar esse movimento. A marcação, a percussão é sempre perna direita, certo? Então, vai ter aquela batida mesmo na perna direita, ó. Certo? E aí vai girar.
cá, então eu tenho que ir para frente, certo? Nada de usar para o chão, confiança, porque como é guerra, ele está olhando para matar. É isso. Então vai ser sempre esse movimento, flexionado olhando para frente. E os dois movimentos do toré, certo? Além desse movimento, a gente tem o pé na frente e o pé atrás, que é justamente 1, 2. E aí uma contagem, vamos dizer, de 3, que geralmente a gente faz isso, né? Na quadrilha 1. Então, está vendo que os movimentos começam a se fundir. A mesma coisa no toré. 1, 2, pisa, pisa, pisa. Que é sempre volta para a base. Frente, trás, lado, base. Certo? A gente pode girar, certo? A gente pode fazer diagonal, pode fazer diagonal. E aí vai estar os movimentos laterais. Vamos lá, veja só. Vamos comigo. Para frente, tranquilo, não é isso? Para trás, também. Frente, trás. Virou. Que aí a gente vai ter uma troca de pé aí. Um exemplo, estou aqui, então o primeiro movimento que eu vou usar de lado, já que eu estou com o lado direito, é para a direita. E toda a dança popular começa para a direita. Lado direito, braço direito, perna direita, sempre direito. Então aqui do mesmo jeito que eu estou aqui, eu vou para a direita. E ó, foco lá, do lado. Certo? E aí eu pergunto assim, para voltar. Para voltar? Para voltar, o que é que vocês fariam? O pé esquerdo vai ser no pé. Como seria com o pé esquerdo? Exato, isso. Aí vamos fazer para a contagem. A gente vai fazer, vamos voltar aqui para o fundo. A gente vai fazer 4, um frente e trás vai ser a deixa para a gente ir para o lado, certo? Vamos fazer aqui. Se a gente estiver do lado esquerdo, então a preaca vai do lado esquerdo. A gente está aqui, não é isso? Ó, quem está conduzindo é preaca. 6, 4, seria, ó, a troca. A troca vai no levantar da perna, ó. Pá, pá. Porque a gente tem que alinhar o som da preaca com... Então depois eu vou fazer, vocês vão fazer com a preaca, tá? Então primeiro a gente começar aqui de trás. A gente marca 4, serve para ir e desce 4. E volta. Ó. 3, 4, e volta. 1, 2, 3, 4, sobe. 2, 3, 4, pé na frente, pé atrás. Pé na frente, pé atrás. Virou. 1, 2, 3, subiu. 1, 2, 3, 2, pegar. Virou. Agora sim. Base saiu. 1, 2, 3, 4. Troca. 1, 2, 3, 4. Pisa. 1, 2, 3, 4. Vamos vocês? Preaca. Esse é toré, tá? É justamente essa percussão, que é o mais simples. Já são melhores. Eu me empolgo, viu? Eu vou dando... 11h41. A gente faz o toré, esses primeiros movimentos. E agora a gente dá uma revisada com a galera e a gente já vai pro próximo, certo? Olha, Vamos, Hanson. Aí a gente vai. Vai. Caio, veja só. Volta aí, pega Volta a sua aí. bolsa. Não pega aqui tão próximo, para você prender seu pé. Afasta um pouquinho, certo? Bota a força nela, o nome está aqui, ó. Certo? Esse movimento. Geralmente, para atacar, a gente sempre usa a flecha assim, ó, na movimentação, certo? Eu quero fazer uma sempre. Mas para atacar, ó, viu que ela mudou de posição? Vocês vão observar isso em outros grupos. Se quiser trocar, por exemplo, certo? Aí, ó, eu tô com o povo, tô girando, tô fazendo, e ela vai subindo. Sempre porque o movimento é atacar é sempre isso. Então, quando eu tô aqui no toré, eu tô atacando ali. Então, tudo de chão, certo? Mas aí eu quero, vamos dizer que eu tô no pé ré, eu faço
todo mundo para cima. Vai ser o desenho coreográfico do grupo, certo? Ou para o lado. Então, é a criação de vocês, certo? Então, vamos lá. Flexiona. E a gente... Só quando eu tirar a camisa, não sei se vocês incomodam. Eu estou morrendo de calor. Vamos embora. Isso é igual aquecimento, tá? E vamos lá, bateu. E 1, 2, 3, 4, volta. 1, 2, 3, 4, sobe. 1, 2, 3, 4, frente e trás. 1, 2, 3, virou, pisou e 1, marcou. 1, 2, 3, 4, transfere. 1, 2, 3, 4, pisou. 1, 2, 3, 4, diagonal. 1, 2, 3, 4, volta. 1, 2, 3, 4, vem. 1, 2, 3, 4, gira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, volta. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. É isso. Acabou que vai muito usar essa posição. Então, quando a gente fala alongar, falta muito alongamento de perna, trabalha essa coluna. Né? Tem um escorpião aí que tem que da ginástica para ajudar, certo? Esse é o básico. Eu vi também que Victor Douglas, ele fez uns movimentos, ó, que também é do toré. Não é a tesoura. A gente vai ver se guerra, tá? Ainda é toré porque eu tô, ó. É um pulinho só. Lembra que na leitura a gente viu que saltos justamente são esses, de pular. Pá, são tipo um saltinho. Pá, que a gente vai utilizar também. Então, eu vou soltar de novo a mesma música, e agora com o olhar coreográfico. Vocês vão entrar em cena, já fazendo as movimentações. Isso é da criação de vocês. E aí, quando voltar, começar o toré, a gente já vai fazer essa contagem. 4, 4, frente e trás, só uma vez. Já pegou, não foi? Conseguiu pegar? Pronto. E aí a gente vai, se não, a gente volta. Se tiver dificuldade, só dizer, ó, Rodrigo, estou com dificuldade nisso. E vai ser mais no guerra. O guerra, o tempo contra tempo é bem, é onde quase todo mundo se perde. Mas quando a gente tem um elemento do frevo lá dentro, do chachado, a gente vai começar a se encontrar, certo? Música mais. Aí eu perguntei a Hansa. Eu ainda vou fazer um bastidor de vocês, viu? Eu vou usar o fogo, porque já pensando como seria a adequação, né? Tem hora ou outra que está muito frio. Agora quando eu trabalhava aqui no dia, sem ar. Mas pelo menos agora tá. Né? Então vamos começar. Entra em cena, use as preacas. É de vocês. Cássia. Incorpore os índios. Equilíbrio, são povos originários. Isso. E agora, ó, vai dar uma paradinha, tenta congelar numa pose, parar e congela. Movimentação, congela, movimentação, congela, movimentação. É bem ritualístico esse momento, então só aproveita. Movimentação e congela. Congelou? Movimentação e vai fazendo. Fazendo.
trás ó, do palco, movimentando. A gente começa o toré, vem aqui para trás, vem vindo. Ó, até para levar você para a posição, ó. A música leva. Ó. 1, 2, 3, 4, sai. 1, 2, 3, 4, desce. 1, 2, 3, ó. Ó a percussão. Traz. 1, 2, 3, virou. E veio, saiu. 1, 2, 3, 4, troca. 1, 2, 3, 4, diagonal. 1, 2, 3, 4. Ó. 3, 4, 5. 1, 2, jogo. Volta, pisou, marcou. 1, 2. E a transferência da perna. E o pulo, ó. 1, ó, freada. 1. Esse virou, a gente vai tirar também, ó. E pode sair, ó. Vontade, pá, girou, para, pose. Que aí já vai pra outra, tá? Aí você já faz o tempo da música. Isso é toré. Já esse é guerra. Que na verdade ele vai vir com o baião, que é um dos ritmos também do caboclinho. E toré. O baião, que não tem nada a ver com o ritmo que a gente conhece, ele é usado nas celebrações. Casamento, festa, certo? E qual é esse ritmo? É tão comum nosso quando a gente faz a puxada de perna. Né? A gente faz isso, né? Muito no chachado. Só que a diferença aqui é curvado e tá, certo? Igual guerra. Entrou. Então a gente usa muito esse baião, nesses movimentos. Em grupo a gente usa como? Com os desenhos coreográficos. Fila que se transforma em círculo, que se transforma em linha, que transforma em duas, que cruza. Justamente com esse movimento do baião, que a gente vai fazer a tarde, certo? Que eu acho que não vai dar hora, né? E aí a gente fica só no toré, a tarde a gente repassa de novo para esse movimento, a gente vai ter que alongar para os próximos, esse é só para que vocês introduzissem ao ritmo, se encontrassem e a tarde a gente volta, não é isso? É isso, é escuta do lado. A gente tirou uma foto com o Renato. Vamos tirar uma foto, né? Eu vou fazer as imagens para depois fazer o vídeo, tá? Primeiro a gente vai conversar aqui rapidinho, finalizar aqui o momento. Sim. Tu não acredita. Ah, tá certo. Imagina. Agora, eu queria que vocês falassem desse nosso primeiro momento. Agora, olha, sejam verdadeiros, viu? O que não gostaram, falem. Porque é justamente nessa adequação que nós, profissionais da oficina, sabemos que isso é necessário para que a gente se melhore. Então, assim, falem os positivos, os negativos, para que as outras não sejam assim. E aí? Fica embaixo do Já está ao vivo ainda, né? Meu Deus. Tchau, pessoal. Obrigado por ter assistido. 14 horas tem mais. Meu Deus. Se o X... Porque eu parei dali, aí eu pensei que só tinha tirado. Isso.